Bom dia, minhas irmãs queridas, como tem passado? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos estudos que se iniciaram da nova revista, né, da Convenção Batista Fluminense. Essa revista iniciou no domingo passado com a lição número 1. Hoje nós estaremos vendo a lição número 2. Essa revista nova que estamos estudando, ela tem como um tema geral generosidade em tempo de escassez. E ela vai trazer uma série de estudos sobre a mordomia cristã, né, em tempo de pandemia. Muito interessante. Hoje nós vamos estudar a lição 2, que tem como tema a mordomia cristã como generosidade. A lição está baseada em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, é o nosso texto base da nossa lição, né? Que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigada, Deus, por esses momentos que passamos, Pai, de EBD, onde temos a oportunidade, Pai, de aprendermos um pouquinho mais da tua palavra, que nos é ensinada, que nos é revelada através do teu Santo Espírito, Senhor. Ó Pai, que nós possamos aprender todo esse assunto sobre generosidade, de doação, que possamos ter esse coração voluntário, Pai, que possamos, Pai, agradar a Ti com as nossas ações, Senhor, afinal nós queremos Te servir, Pai, a cada dia, segundo aquilo que Tu espera de nós, Senhor. Muito obrigada, abençoa cada irmã que está assistindo a esse vídeo aula, é a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, minhas irmãs, vamos conhecer o alvo da lição, que é onde nós queremos chegar, né, com o estudo da lição como um todo. Então, diz assim: entender que somos a igreja de Cristo e, como tal, devemos servir a Deus e a nosso próximo com generosidade e amor. Vamos ver os propósitos da lição no sentido agora cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo, né, nós deveremos compreender que devo dispor voluntariamente do meu tempo, habilidade, generosidade e recursos a favor do meu próximo em suas necessidades. Vamos agora estudar o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo da lição, nós deveremos aprender que devemos amar ao meu próximo, ao nosso próximo, como a nós mesmos, né? E no sentido do agir, o que eu devo fazer? Cuidar dos da minha família em primeiro lugar, ajudando-os em suas necessidades, né? Com generosidade, fazendo o mesmo com os nossos irmãos da fé, com o nosso próximo, seja ele quem for, na certeza que o nosso Pai Celestial nos retribuirá. Muito bem, vamos então dar início a esse assunto, vamos à introdução do assunto. Eu já começo com uma perguntinha às irmãs, né? Nós sabemos que antes de eu perguntar, nós sabemos que essa lição vai tratar de quê mesmo? Da mordomia cristã sob a ótica da generosidade, tudo bem? Então agora vamos à perguntinha. O que as irmãs entendem em como nós podemos ser generosos? É essa a pergunta. Como nós podemos ser generosos? E eu respondo, né? Deixando de olhar somente para si, né? Para o que é meu, né? E passando a ter um novo olhar, agora já voltado para os que estão ao meu redor, para o meu próximo, para a necessidade do meu próximo. É isso aí, né? À luz sempre dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, naturalmente. Isso aqui é generosidade, né? Eu deixar de olhar para mim só egoisticamente e passar a ter um olhar agora diferenciado,
né? Agora eu vou olhar para o meu irmão, para quem está ao meu redor. Algumas pessoas, elas interpretam, vamos dizer assim, generosidade pelo aspecto quantitativo. Mas generosidade não se mede, né, pelo que se tem para doar. As irmãs estão entendendo? Da quantidade que eu tenho para doar, né? E também não se mede pelo que eu tenho de sobra em minha casa, aquilo que está sobrando a minha. Então, isso eu vou doar. Está sobrando, né? Não vai me fazer falta nenhuma. Não é por aí também, né? Nós vamos recordar agora o caso da viúva pobre, né? Observada por Jesus lá em Lucas, no capítulo 21, lá dos 4 primeiros versos. Eu vou ler para as irmãs. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses, deram do que lhes sobrava. Olha só, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Mas ela da sua pobreza, né, deu tudo o que possuía para viver. Vejam bem o que está sendo dito, né? Naturalmente, essa viúva, ela possuía o quê? Um espírito voluntário e pronto para doar. As irmãs concordam? Então, vejam que embora ela tivesse tão pouco, né? Tão poucos recursos, vamos assim dizer, ela doou tudo. Ela doou tudo que tinha sem olhar para si. Aquilo que eu falei há pouco, né? Com o olhar e também um espírito voluntário para o seu próximo, né? Com um olhar voltado para o seu próximo, um olhar de amor, né? Muito bem. O que nos ensina a palavra de Deus a respeito, então, da generosidade? Nós vamos ver em Provérbios, capítulo 11, 24 e 25. Vou ver se eu acho aqui. Provérbios 11, 24 e 25, eu vou ler para as irmãs. Prestem bem atenção. Há quem dê generosamente, nós estamos falando de generosidade. Então, fala assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. É incrível, né? Nós estamos vendo aqui uma relação assim intrínseca, né? Relacionada entre generosidade e prosperidade. As irmãs perceberam? Mas será que generosidade só está ligada a questões financeiras? O que as irmãs acham? É claro que não, né? A generosidade, ela vai muito além das finanças, né? Afinal, eu posso, veja se as irmãs concordam, exercê-la, ou seja, exercer a generosidade, né? Por exemplo, com o meu tempo. Eu posso doar o meu tempo, né, a alguém, ou com as minhas habilidades mesmo, né? Eu sei fazer um conserto, eu sei costurar, eu sei, né? Os homens que sabem consertar uma máquina, às vezes lavar uma, né? Pode também doar através da sua habilidade, né? Fazer esse tipo de doação, por exemplo, uma senhora, uma viuvinha, né? Que não tem quem faça para ela, né? E também eu posso, além do meu tempo, além das minhas habilidades, eu também posso naturalmente doar com os meus recursos materiais, né? Sempre
é interessante que sempre eu devo fazê-lo com uma disposição voluntária para ajudar alguém. Isso é muito importante. Como está o nosso coração? Está pesado ou ele está de fato voluntário, ele está com amor, né? Aquele amor que eu recebo do Pai, de Jesus, para ajudar o meu próximo, né? E esse próximo pode ser da nossa própria família, né? Pode ser alguém da igreja, né? Enfim, pode ser até um estranho, né? Que bata a sua porta. Não importa quem. Importa que eu tenha que ter sempre esse espírito voluntário, desejoso de ajudar. Vejam que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, né? Lá em 1 a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ele diz assim, eu vou ler para as irmãs. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, presta atenção, negou a fé e é pior do que um descrente. Perceberam o que ele falou? Vou repetir. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Vejam quão grave é as pessoas que ignoram, né, a sua família de sangue, né? E quantos da família cristã? Cristo mesmo diz que somos todos o quê? Todos irmãos, né? Somos todos, embora sejamos irmãos da fé, não somos irmãos de sangue, né? Nós podemos dizer que pertencemos à família de Deus, né? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e naturalmente somos, então, irmãos em Cristo. E assim, como família, como irmãos, fazendo então esse paralelo, nós também precisamos cuidar uns dos outros, né? No exercício, poderia-se dizer, da generosidade. Mas sem nos esquecermos dos nossos próprios parentes, assim como Paulo alertou, né? Da nossa família de sangue. Nós não podemos esquecer deles, afinal, nossos filhos, nossos netos são presentes que recebemos, né, das mãos do Senhor, né? E devemos, assim, termos por eles os cuidados necessários, devemos amá-los, né, de todo o nosso coração, suprindo as suas necessidades, né? Assim como também os nossos pais, né? Nossos avós, nossos irmãos, né? Também são da nossa família e se estiverem passando por apertos e necessidades, também devem poder contar conosco, né? E nós fazermos o que estiver ao nosso alcance para ajudá-los, não é isso? Muito bem. Quantas pessoas se mostram tão generosas com os irmãos da igreja, mas deixam seus parentes passarem por grandes apertos, né, e necessidades, né? Será que essas pessoas, eu vou fazer essa pergunta agora, será que essas pessoas são de fato generosas ou apenas querem mostrar algo que elas não são? Querem viver de aparências, né? Como a gente diz por aí. Será? Não estariam elas, conforme Paulo advertiu, né, na sua palavra, negando a fé em Jesus? Paulo é enfático ao dizer que tal pessoa é pior do que um incrédulo. Vejam bem, é pior do que um descrente, né? Porque negam a fé em Cristo. Só ajudam ali na igreja um irmão e tal, porque está sendo visto, né? Mas em casa, né? Quando precisam também ajudar os parentes, não ajudam. E olha que são da família, né? De sangue deles, né? Bem, nós podemos também nos lembrar do que está escrito, né, em Mateus capítulo 6, versos 3. Vamos lembrar agora.
O que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não precisa saber, para que a tua ajuda fique oculta aos olhos do homem, mas seja vista pelo teu Pai que está nos céus, e ele aí sim te recompensará. O que a gente faz não precisa o irmão estar sabendo, nem ninguém saber. Deus vê, né? Desde que a gente tenha esse espírito voluntário, cheio de amor, nós possamos ser assim generosos, ajudando, né, ao nosso próximo, doando. Deus está vendo, né, a nossa ação, o nosso serviço, servindo, afinal, o irmão, estamos servindo a Deus, né? Então, veja bem, mais uma coisa aqui, que as irmãs vão aprender comigo. Generosidade também significa ir além. Que bem a ser isso que eu falei, né? Generosidade significa, né, também ir além. Alguém pode ser generoso doando os brinquedos, né? Que os filhos já não, sei lá, já não brincam mais, né? Isso é muito comum, né? Quem tem crianças, né? Mas não antes ou nunca antes, sem verificar se esses brinquedos precisam de algum reparo, né? Por exemplo, se os carrinhos estão com as rodinhas no lugar, se os bonecos não está faltando um bracinho, uma perninha, né? Se as roupas das bonecas não precisam de um reparo, uma costura, se não precisam ser lavadas. Aliás, todos os brinquedos devem ser lavados e higienizados antes de se efetuar a doação, né? Muitas vezes a gente esquece, né, de fazer isso. Tudo precisa ser, né, conferido antes de se doar o brinquedo, que seja a uma criança ou ao berçário da igreja, ou mesmo a um orfanato, né, uma criança que bata a sua porta e você queira doar. Se for o caso de alguém bater a sua porta, você pode chegar e dizer, olha, você vem pegar dia tal, se você está vendo que o brinquedo precisa de um reparo, né, precisa ser lavado. E quando doamos roupas, né, as irmãs devem saber, né, que nós também devemos estar atentos se não temos que pregar algum botão, né, numa camisa, numa blusa que esteja assim faltando, né, tendo cuidado de lavá-las todas antes, né? Aí sim a nossa doação vai estar, como eu falei, indo além, né? Não simplesmente doando, mas doando com qualidade, com cuidado, né? E com amor. Ou até mesmo alguém pode doar, por exemplo, sei lá, um móvel, uma TV, uma geladeira, né? Uma cama, um sofá, o que seja o que for, né? Nós devemos procurar saber se a pessoa, né, tem facilidade, aquela pessoa que vai receber a doação, ela tem facilidade para pegar um móvel, não é verdade? Caso contrário, né, nós devemos fazer o quê? Fazer a gentileza, né, de levá-lo até a casa da pessoa que vai receber essa doação, não é verdade? Né? Tudo isso é ir além de uma simples doação. Eu tenho lá um móvel, vai lá pegar. Às vezes a pessoa não tem, é pobre, não tem condições, não tem carro, né? E aí fica difícil, a doação não se concretiza. Através do nosso exemplo, vejam bem agora, através dos nossos exemplos, né? Nossos filhos aprenderão a ter também atitudes de generosidade que devem, aliás, partir de uma atitude primeiro espiritual, né, para tornar-se natural. Então, os filhos aprendem conosco de ter essas atitudes de generosidade e que deverão mesmo partir assim de uma atitude primeira espiritual, para depois tornar-se uma atitude natural da pessoa, né? Veja bem, alguém pode perguntar: a generosidade é um dom de Deus para nós ou é uma disposição a ser buscada por todos? E aí, o que as irmãs acham?
Hein? Vou repetir. A generosidade é um dom de Deus para nós ou é uma disposição a ser buscada por todos? Eu digo a vocês as duas coisas. Né? As duas coisas. A Bíblia Sagrada mesmo ensina que a generosidade é uma disposição recomendada a todos os cristãos. Lembremos mesmo, vamos nos lembrar agora, né, do gesto generoso do Deus Pai, né, ao entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós. E do Senhor Jesus também, né, ao se esvaziar da sua divindade e vir como homem para cumprir o plano da salvação. Vamos ver o que diz Filipenses no capítulo 2, 5 a 8. Eu vou abrir aqui, as irmãs vão aqui. Capítulo 2, está aqui, 5 a 8. Vou ler aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deixa eu virar aqui. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Logo, a generosidade é um dom de Deus, né? E ao mesmo tempo uma disposição, vamos dizer assim, espiritual e voluntária, né? Nossa, né? De não, vamos dizer assim, de não fugir ou fechar os olhos, né, às necessidades do nosso próximo. Muitas vezes a pessoa está vendo o próximo precisando de algo que você tem, não precisa ser de sobra não, mas que você possui, que nem tanta falta vai lhe fazer, que naturalmente a pessoa está precisando mais e você finge que não está vendo. Isso acontece, né? Não podemos ser assim. Afinal, a maior felicidade em dar do que em receber. Não está lá na palavra de Deus, lá em Atos, né? No capítulo 20, no finalzinho do verso 35? A maior felicidade em dar do que em receber, diz a palavra de Deus. Quantos feitos, né, Jesus realizou por generosidade, por amor, não é isso? Vocês querem ver a cura daquela mulher que sofria 12 anos aquele fluxo, né, de sangue, de hemorragia? Quando Jesus generosamente, né, ele para no meio daquela multidão toda que eu estava ali apertando, né, para realizar o milagre da cura. Foi, de fato, um gesto de amor e de generosidade de Jesus, né? E outros casos, Bartimeu, Zaqueu e tantos outros, muitos outros, né? Receberam também, né, a atenção de Jesus. Certamente, né, diante dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo em nossos dias, existem irmãos, né, na nossa igreja mesmo, né, que perderam seus empregos ou pior, perderam, né, um parente, uma pessoa querida, né, e que precisam do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa ajuda. Às vezes, um simples telefonema, é claro que a gente vai, no caso de a perda de um ente, né, chegado, querido, nós vamos respeitar o luto da pessoa, o tempo que a pessoa precisa, mas depois nós podemos demonstrar um gesto de amor, de carinho, fazer uma ligação, né? Escrever algo,
Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Atualmente, em termos de pandemia, nós não estamos podendo abraçar, né, pessoalmente, mas um carinho virtual que seja, se nós não pudermos estar com a pessoa, né? Ou se nos encontrarmos com ela, uma palavra, né, para que a pessoa sinta tudo a nossa generosidade, o nosso carinho e amor, né? Afinal, nós não somos a Igreja de Cristo, né? E deve ser para nós uma honra, um privilégio, né? Ajudar essas pessoas, a esses irmãos, né? Porque é ajudar uns aos outros, né? É orar uns pelos outros, né? A dor do nosso irmão deve ser a nossa dor, a felicidade do nosso irmão deve ser a nossa felicidade. Precisamos, então, o que eu quero dizer é ter um olhar de amor, um olhar diferenciado, né? E exercermos a generosidade. Isso é um exercício. Nós precisamos já olhar para o nosso irmão com um olhar diferente a partir de agora, a partir dessa lição, olhar para o nosso próximo, né? Investindo tempo, né? Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, a gente para, ouve, né? E procurando também, de certa forma, suprir as suas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas, sei lá, sociais ou até espirituais, mas vamos tentar, né, ajudar o nosso irmão, né? Sempre que for possível. E vamos à conclusão do nosso estudo de hoje, né? A nossa lição. E que diz assim: não permita que seu coração endureça, né? Que você fique alheio a tudo que está acontecendo ao seu redor. Pratique o bem e doe-se. Seja generoso também, primeiramente dentro de sua família, né? Junto ao seu cônjuge, filhos, netos, seja generoso, né? E depois sim, veja ao seu redor se há alguém precisando de ajuda. Não adianta ajudar o irmão ou o seu próximo, seja ele seu vizinho, quem for, né? Ou até um desconhecido, e não dar atenção, não ajudar em suas necessidades alguém do seu próprio sangue, da sua própria família. Estaria negando a fé, né? E sendo pior do que um incrédulo. Compartilhe, doe seu tempo, né? Sua atenção, seus bens, né? Divida, se reparta, né? Com aquele que precisa e precisa mais, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma doação, que a pessoa está precisando mais, está numa situação pior do que a nossa, e nós devemos mesmo dividir, né, aquilo que temos. Tenha certeza que você ganhará muito, né? Sua transformação será notória, será de dentro para fora. Você vai sentir, né? O Espírito Santo de Deus vai te fazer você sentir ali, afinal, Deus ama quem dá, né, com alegria. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. E chegamos ao final da nossa lição de hoje com esse assunto incrível, né? Eu amei, porque às vezes a gente sabe disso tudo, mas parece que o nosso coração está mesmo endurecido. Vamos abrir o nosso coração e vamos pedir a Deus que nos oriente, né? Que nos ajude até nessa questão, né, de nós doarmos com esse coração voluntário, cheio de amor, né? E ir além, fazer mais do que uma simples doação. Fiquem com Deus até o próximo domingo. Olha, está chegando o dia de nós voltarmos presencialmente, né? Essa pandemia já está terminando, com a graça de Deus. Fiquem com Deus. Uma boa semana para as irmãs.